Sejam todos bem-vindos ao canal. Se gostarem dos vídeos, comenta e deixa teu like. Hoje vamos falar sobre capacitores. O que é um capacitor? Capacitor é um componente passivo que armazena energia sob a forma de um campo elétrico. E sabe-se que corpos diferentes carregam ou suportam cargas diferentes quando são aplicados a mesma tensão elétrica. A física dos capacitores pode ser aplicada a outros dispositivos e outras situações que envolvem campos elétricos. O campo elétrico existente na atmosfera da Terra, por exemplo, é modelado pelos meteorologistas como sendo produzido por um gigantesco capacitor esférico que se descarrega parcialmente por meio de relâmpagos. Esta propriedade de suportar essas cargas chama-se capacitância, e o corpo que suporta chama-se capacitor. O capacitor consiste em placas metálicas, neste caso, separadas por um material isolador, por exemplo, ar, papel e mica. Os capacitores armazenam energia elétrica na forma de cargas eletrostáticas. Possuem uma grande importância nos circuitos de corrente alternada e corrente contínua. É quase impossível não vermos um circuito e não conseguirmos encontrar um capacitor. É quase impossível. Para os circuitos eletrônicos é quase impossível. Se nós tivermos duas placas condutoras e essas placas forem separadas por um certo tipo de material, vamos ver o seguinte, que quando duas superfícies condutoras são separadas por um material isolador, chama-se capacitor ou condensador. E veremos uns pontos importantes aqui. Primeiro, a capacidade de armazenar cargas, sua capacitância, depende da sua área, quer dizer, a área das placas. Também a distância entre as placas e, por fim, o tipo de isolador, quer dizer, o dielétrico que será usado na construção deste capacitor. Segundo ponto, geralmente os capacitores nomeiam-se de acordo com o tipo de material usado na construção. Por exemplo, nós podemos ter capacitor de mica, capacitor cerâmico, capacitor de poliéster. Se nós formos ver estes nomes que vêm em seguida, o tipo de isolador que foi usado na sua construção. Terceiro ponto, as placas dos capacitores podem estar na forma paralela ou em forma de um cilindro concêntrico ou outra forma. E qual é o seu objetivo? A palavra capacitor provém de duas palavras, capacity e store. Capacity é capacidade, store, para nosso caso, será armazenar. Então, se nós formos traduzir e tentarmos relacionar essas duas palavras, nós vamos conseguir saber qual é o objetivo dos capacitores. Vamos ver capacidade mais armazenar, e nós vamos ter capacidade de armazenar. Então nós podemos dizer o seguinte, que o capacitor é um componente passivo que armazena e distribui ou descarrega cargas elétricas em um circuito. O capacitor possui dois terminais e devemos saber o seguinte, que o capacitor é um componente indispensável em um circuito. Seu objetivo é de armazenar cargas em um espaço pequeno. E como é que então um capacitor armazena a energia? Uma forma de carregar um capacitor é colocá-lo em um circuito elétrico com uma bateria. Circuito elétrico é um caminho fechado que pode ser percorrido por uma corrente elétrica. Então, a bateria é um dispositivo que mantém uma diferença de potencial entre dois terminais. Estes terminais são um ponto de entrada e de saída de cargas elétricas, por meio de reações eletroquímicas nas quais forças elétricas movimentam cargas no interior do dispositivo. Então, quando se aplica uma diferença de potencial nos terminais do capacitor, os eletrões começam a migrar para o polo positivo da fonte e estes começam se acumulando na placa. Então, no final, a placa A fica carregada positivamente e a placa B negativamente. Esta ação é conhecida como carregamento do capacitor, porque as placas do capacitor estão carregando. Então, para tentarmos entender um bocado, vamos ver aqui, para simplificar. Se nós aplicarmos uma diferença de potencial entre os terminais do capacitor, o fio que liga as placas é percorrido por um campo elétrico. E entre as duas placas é criado um campo elétrico. Este campo elétrico faz com que cargas positivas da placa se movimentem até o polo positivo da fonte. E no polo negativo vai sair a mesma quantidade de eletrões que estão no polo positivo da fonte para a outra placa com cargas negativas, fazendo o mesmo movimento
no intuito do quê? Com o objetivo de atingir o equilíbrio para que haja a mesma diferença de potencial entre as duas placas. Vamos ver que ao ser atingido o novo equilíbrio, a placa e o terminal positivo da bateria estão no mesmo potencial. E não existe um campo elétrico no fio que liga esses dois pontos do circuito. O terminal negativo e a placa também estão no mesmo potencial. E não existe um campo elétrico nos fios que liga o terminal negativo à chave da placa. E uma vez que o campo elétrico nos fios do circuito é zero, os eletrões param de se deslocar. E então dizemos que o capacitor está totalmente carregado e com uma diferença de potencial e uma carga que é relacionada pela equação. Este processo termina quando a tensão nos dois terminais do capacitor for igual à tensão que é fornecida pela fonte. Vamos ver uns pontos importantes aqui. Primeiro, quando a tensão é aplicada nos terminais do capacitor, a corrente flui no capacitor e se o capacitor estar carregado, a corrente para de fluir no circuito. Este processo leva pouco tempo, mas depende do tamanho do capacitor. O segundo ponto, a corrente não flui através do capacitor entre as placas. Não. Só há transferência de eletrões de uma placa para a outra. Terceiro ponto, quando o capacitor está carregado, as duas placas estarão com a mesma carga, mas com sinais contrários. Isto acontece por quê? Porque uma placa perde eletrões enquanto que a outra ganha eletrões. Finalmente, o quarto ponto, a energia do capacitor será fornecida pela bateria, no caso de nós estarmos a usar uma bateria, é claro. Quanto à sua capacitância, a capacidade de armazenar cargas elétricas é conhecida como capacitância, que é relacionada pela seguinte fórmula. E esta fórmula nos diz que a quantidade de carga é diretamente proporcional à diferença de potencial entre os terminais do capacitor. E a nossa fórmula nos diz que o capacitor igual à quantidade de carga dividido pela diferença de potencial entre os dois terminais do capacitor. E quais são os fatores que afetam a capacitância do capacitor? Quais são? Ok, nós vamos ter os seguintes fatores. Primeiro, a área das placas. Quanto maior for a área da superfície das placas, maior será a capacitância. Por quê? Porque se a área for maior, significa que pode armazenar mais cargas. Segundo ponto, espessura dielétrica. A capacitância do capacitor é inversamente proporcional à espessura do dielétrico, quer dizer, a distância entre as placas. Quando as placas estão próximas, o campo elétrico é intenso e assim a capacitância aumenta. O terceiro ponto, permissividade relativa do dielétrico. Então, quanto maior for a permissividade relativa do material isolador, quer dizer, o dielétrico, maior será a capacitância, porque a natureza do dielétrico afeta o campo eletrostático entre as placas e também a carga elétrica. E o que é uma constante dielétrica ou permissividade relativa? Ok, vamos ver o seguinte. Vamos ver, o material entre as placas é chamado de dielétrico. Este material é um material que é usado para isolar as duas placas. E quando o capacitor está carregado, o campo eletrostático vai se estender através do dielétrico. Então, a presença do dielétrico aumenta a concentração de linhas de força do campo eletrostático entre as placas e, consequentemente, a carga em cada placa. A capacidade do material dielétrico de concentrar muitas linhas de força do campo eletrostático entre as placas do capacitor é chamada de constante dielétrica ou permissividade dielétrica do material. Então, a constante dielétrica dos materiais mais usados nos capacitores variam de 1 a 10. Por exemplo, seja V, diferença de potencial entre as placas do capacitor, Q, a carga do capacitor quando o ar é o dielétrico, C, a capacitância do capacitor. Então, a capacitância do capacitor igual a quantidade de carga dividida pela diferença de potencial. Vamos ver que se tivéssemos o dielétrico feito de mica, teríamos a mesma diferença de potencial, mas com cargas diferentes. Vamos ver o seguinte, capacitância do capacitor feito de mica vai ser igual a 6 vezes a quantidade de carga dividida pela diferença de potencial. E isso vai nos dizer o quê? Vai nos dizer que a capacitância do capacitor feito de mica é 6 vezes maior que a capacitância do capacitor feito de ar. E por fim,
Os dielétricos mais usados são o ar, mica, papel, cerâmica, poliéster e muito mais. E quando digo muito mais, me refiro que ainda existem outros tipos de dielétricos, mas estes são os mais usados. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like. Se és novo, subscreva-se e comenta aí embaixo para a gente saber o que você achou do vídeo.